Buenos días, ¿cómo están en este domingo? Aprovechando, descansando, aprovechando la familia o están trabajando como algunos. Olá, Kilvia! Quanto tempo, meu amor! Saudade de você! Em breve iremos em Fortaleza novamente pra gente se ver. Quero saber como tá a sua vida. Olha, buenos dias. Olá, Rúbila. Kiva, eu não sei se você tá sabendo, mas todo dia eu tô lançando uma live com as letras do alfabeto ensinando a pronúncia. Hoje é a vez da letra K em espanhol. A Rúbila tá acompanhando já, vou colocar aqui o som da letra K. Saudades. Tá sabendo, né, que agora tem uma baby. Que a gente voltou pro Parazão, agora estamos no Pará novamente. E outra coisa, deixa eu fixar o comentário. Fijar comentário. Olá, como está? Cade Kilvia, isso mesmo. Kilvia, por acaso você sabe a origem do teu nome? Você também tá com bebê, que rico! Já vou te catitar, já vou entrar aí no seu Instagram depois de terminar a live pra eu ver. Eu quero ver este bebê lindo. Será que é a minha câmera que tá suja? Vamos lá. Ai, que lindo. Me diz aí o nome dela. Deve ser um bebê, né? Então, um meninozinho. Me diz aí, Kilvia, a origem do teu nome, tu sabe? Porque a letra K, né? A letra K, ela não é de origem latina. Ela não vem do alfabeto latino. Ai, Ravi, não acredito. O nome que eu queria colocar no meu filho. Só que meu irmão teve a ideia primeiro. E aí não deu pra colocar. Até porque eu não tive um menino também. Ravi é um nome lindo, lindo, lindo. Então, a letra K, gente, a letra K, ela não é de origem latina, ela não é originalmente do nosso idioma. Tanto que, por exemplo, eu acompanhei a mudança ortográfica em que o K, W e o Y foram adicionados ao nosso alfabeto. Olha, você não sabe que é bom pesquisar, ver aí, para descobrir a origem, né, o significado dele. É muito importante saber essas cositas. As palavras, elas têm muita influência na nossa vida. É isso mesmo. E aí, o K também, ele foi incorporado ao nosso alfabeto. Oficialmente a partir de 2010. E aí, o que aconteceu? Por que foi incorporado? Porque o inglês, que é de origem germânico, assim como esses sons, olha aí, é lutadora, muito bem, lutadora, Kilvia. Eu acho que esse nome aí é de origem nórdica, norueguesa, sabe, dos vikings, dos vikings. Eu suponho que seja Kilvia. Então, aí o K é de origem germânico também. Então, as palavras que tem no nosso português e no espanhol, que são com a letra K, é porque a gente pegou essas palavras do outro idioma, principalmente do inglês e do russo e alemão. Então, aí, devido à influência dessas palavras e o uso delas como ketchup, como
só essa palavra que eu tô lembrando no momento, a gente precisou colocar essas letras também no nosso alfabeto, por isso a gente hoje contém elas, assim como no espanhol e no português. Por isso, não existe um som exatamente específico em espanhol para essas letras, e sim é o mesmo som que se usa nos outros idiomas, com as palavras dos outros idiomas, entendeu? E o som dele é K mesmo, é esse som assim. Então a letra K não tem muito mistério, mas claro que eu não vou deixar essa live passar e vou falar uma coisa muito importante sobre o aprendizado à distância, sabe? Os cursos à distância, obrigada aí, ó, Kiwi, eu tenho uma memória um pouco ruim para encontrar exemplos, mas tá aí, ó, Kiwi, tanto o K quanto o W aí desse exemplo dessa fruta maravilhosa, que não deve ser de origem brasileira e por isso tem esse nome, com K e W. E aí, deixa eu dizer para vocês sobre o ensino à distância, né? O aprendizado à distância tem aumentado muito a oferta, né? De cursos à distância. Não sei se vocês já fizeram algum aí, estão fazendo algum. E eu já fiz, inclusive, uma graduação à distância. A minha segunda graduação em português, que a primeira é em espanhol. Aí depois eu fiz uma complementação em português à distância. E assim, foi difícil. Confesso que eu deixei muito escapar muita coisa. Quase eu deixei escapar o prazo do meu TCC. Porque eu não estava habituada a fazer um curso à distância. Porque a minha primeira graduação eu fiz na Federal, presencial, e tipo assim, tem tudo estabelecido, os horários, a gente tem um contato direto com o professor e ele está sempre nos informando dos processos. Porém, quando você estuda à distância e precisa lidar com um sistema no sentido, não é programa o nome? Como é o nome? Você precisa lidar com a máquina, sabe? Tanto no sentido de entender como funciona, tanto no sentido de saber achar as informações ali dentro do soft. Essa é a palavra, é soft, né? Do ambiente virtual de aprendizagem, é isso o nome. Ali dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que é basicamente a sua sala de aula, ela é virtual. Então, a informação ela não fica pregada na parede sobre quando vai ser a prova. Não vem assim o professor avisar para você que tal dia é a entrega do trabalho. Você precisa saber achar essas informações. Você precisa saber ir atrás dessas informações. E você precisa estar atento. Ou seja, tudo depende de você no ambiente virtual de aprendizagem. Só de você. Então, às vezes a gente tem vontade, tem dedicação, mas não tem essa consciência de que se você não for atrás, a informação não vem até você por meio de um curso à distância, sabe? Então, tu precisa estar atento aos prazos, precisa estar atento ao conteúdo e precisa criar a sua agenda de estudo, sabe? Eu já falei aqui numa live anterior, né? Acho que foi na letra F, sobre a agenda de estudo, a importância de você ter uma rotina de estudo para tu poder conseguir avançar sempre. Então, quando se trata de um curso à distância, não tem o professor ali botando pressão emocional, muitas vezes, né? Para que você faça e entregue o trabalho. Oi, Edson, meu cunhado! Bem-vindo! Hoje eu estou ensinando o som da letra K, porém é a mesma coisa. Então, estou aproveitando para falar sobre cursos à distância, sobre o perfil do aluno. Vocês estão ouvindo essa cachorrada aí?
latindo aqui atrás. Todo dia é isso. Mas vamos lá. Então, quando você faz um curso à distância, você é o autor mais do que tudo. Se antigamente o professor ele era o detentor do conhecimento, o professor era quem levava o conhecimento até o aluno, hoje tá tudo mudando, gente. O principal agente, e sempre deveria ter sido, o principal agente da educação é o aluno. É quem está aprendendo. A educação toda hoje gira em torno do aluno, certo? E quando se trata de educação à distância, mais que tudo, porque vai depender de você partir para ir atrás desse conhecimento, que se você está fazendo um curso, o conhecimento já está organizado de uma maneira que vai facilitar o seu aprendizado. Então, de você só vai ser necessário a organização, no sentido dos dias em que você vai estudar, no sentido da intensidade em que você vai estudar, porque não adianta você querer aprender inglês espanhol em 3 meses e estudar uma vez por semana, sabe? Se você é possível aprender espanhol até em 1 mês, é possível. Mas aí você precisa estudar todos os dias, o dia inteiro, entendeu? Tem que viver para aprender esse novo idioma. Aí você consegue, com certeza. Facinho. É só estudar o dia inteiro. Viu, Ricardo? Isa, bem-vinda. E aí, talvez vocês não tenham essa consciência que ao fazer um curso à distância, principalmente totalmente EAD, porque se vocês fizerem um curso comigo, não, vai ser um tanto... Não vai ser 100% EAD, né? Porque a gente vai ter aquela comunicação. Olha aí, aqui, eu estou com uma pós-graduação EAD em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness na PUC do Paraná. Realmente é complicado o EAD. Eu adoro, eu pratico bastante, procuro praticar bastante o Mindfulness. E... adorei essa pós-graduação aí, viu, Kilvia? Temos que conversar sobre isso. Buenos dias, Ana Padilha. Realmente, como a Kilvia falou, é complicado o curso à distância, porque você precisa ser o autor, você precisa ter ciência de todo o processo para que você saiba o que procurar, sabe? Saiba o momento correto. Todo curso tem uma ementa. A ementa é o cronograma do que vai acontecer mês a mês até o final do seu curso. Então é importante você ter ciência dos prazos, de quando que é a entrega dos trabalhos, quando que é para iniciar o TCC, se for um curso como o da Kilvia, né, de pós-graduação. Então, agora preciso aprender espanhol para ir visitar meus parentes que moram em Barcelona. Vem aprender comigo, Kilvia. Que eu ensino espanhol principalmente para pessoas que querem morar fora, viajar para fora. Viu? Bora lá. Aí aproveito e vou contigo. Lá em Barcelona. Então, principalmente os cursos de idiomas são muito à distância hoje em dia, né? Pela facilidade que, querendo ou não, a pandemia nos trouxe essa visão do como é possível a gente aprender de dentro de casa, por exemplo. Só que, junto com essa vantagem, vem essa responsabilidade de você ser o autor do seu... Autor não, de ser o promotor, seu produtor, ser seu dirigente do seu processo de aprendizagem, sabe? Eu não tô dizendo que você não precisa de um professor. Precisa. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter os conteúdos ali dispostos para você seguir a linha de raciocínio de aprendizado.
Outra coisa é você ir no YouTube e pegar vídeos aleatórios para aprender, seja o que for. Por exemplo, o idioma. Como eu falei, tenho repetido bastante aqui, o conhecimento de idiomas e qualquer conhecimento, ele é uma construção, sabe? Por exemplo, quando a gente aprende a ler, aprende a falar e a ler também, a gente não aprende frases logo, né? A gente aprende as letras do alfabeto primeiro, como eu tô fazendo aqui com vocês, ensinando os sons das letras do alfabeto. Porque eu não vou conseguir falar uma palavra se eu não souber o som que cada letra dessa palavra tem. Então, esse é um exemplo muito ínfimo para dizer para você que todo o conhecimento, para você chegar a ter uma competência ou uma habilidade em qualquer área que você queira desenvolver, você precisa construir um conhecimento sólido. E o professor, por ter uma noção global daquele conhecimento, ele consegue fazer um caminho fácil para você ir seguindo, que cada vez vai ficando um pouquinho mais difícil, mas como você começou a aprender lá do início, você só vai, construindo o seu conhecimento. E assim lá em cima, você vai ter uma base sólida, a ponto de conseguir compreender de forma global. Assim como nós professores entendemos, na maioria das vezes, os professores, né? A ideia é que o professor tenha um conhecimento mais global da coisa. E mais do que isso, saiba que cada aluno aí, ele precisa seguir um caminho, precisa seguir um ritmo. Os alunos não são iguais. Cada um não é igual. Então, você precisa perceber o seu ritmo de estudo quando você está no EAD. Você está estudando sozinho. Você precisa entender o horário em que você funciona melhor para estudar, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Você precisa saber o tempo em que você... Anota aí, ó. Você precisa saber o tempo em que você consegue manter um foco de concentração, como a Kívia está estudando aí o Mindfulness. Se não me engano, é o aqui e o agora, né, Kívia? É você conseguir se dedicar, porque não adianta você passar hoje eu estudei 2 horas de tempo. Estou estudando todo dia 2 horas de tempo, mas durante essas 2 horas de tempo tu fica aqui mandando mensagem, tu fica preocupada com o almoço que você vai fazer daqui a pouco, você fica preocupada porque tem que cuidar da criança. Não adianta. E sem falar que, enfim, a sua mente fica viajando para outras áreas. Aí, como colocou aqui, é realmente atenção plena. Se você se dedicar, em vez de 2 horas, 10 minutos, mas com atenção plena ao seu estudo, vai ser muito mais eficiente do que essas 2 horas. Porque com a atenção plena, você consegue armazenar a informação de maneira plena, no sentido de que você vai saber onde está guardando aquela informação e vai ser fácil resgatá-la. Agora, quando você não está atento ali, totalmente pleno ao aprendizado, tu não sabe onde guarda. Quem nunca guardou um objeto e não sabia onde guardou? Falta de atenção plena. Então, você precisa também... Não lembro mais quais foram os itens que eu falei, mas bora lá. A intensidade, né? O foco, é preciso ter o foco. Porque assim, às vezes a gente coloca um desafio muito grande. Hoje eu vou estudar a manhã inteira. E se frustra porque não conseguiu. E aí fica com aquela sensação, eu não consigo estudar. E aí é melhor você ter a sensação de conseguir estudar 10 minutinhos do que você ficar frustrado, entendeu? Então, procura não colocar metas muito altas que você não consiga realizar. Porque mais importante do que conseguir estudar 4 horas hoje é você estudar um pouquinho todo dia. Sabe por quê? Porque tem uma palavrinha que é fundamental para a vida, principalmente aqui no curso à distância, que é o hábito.
O hábito é o segredo pra gente fazer muita coisa. Não é à toa que existe um livro desta grossura chamado O Poder do Hábito. Não sei se vocês conhecem esse livro, eu super recomendo que você estude ele, porque ele não é para ser lido, ele é para ser estudado. E aí, o Poder do Hábito, gente, é magnífico, porque o hábito, ele é a capacidade da gente, como é que eu posso dizer? Fazer certas coisas sem precisar decidir fazer aquilo. Porque para tu ter uma ideia, decidir fazer alguma coisa gasta energia. Principalmente quando você está com preguiça. Principalmente quando você precisa fazer milhões de outras coisas. Principalmente quando você não quer fazer. Decidir fazer aquela coisa demanda tempo e energia. E com o hábito, você economiza tempo e economiza energia. Ou seja, você ganha aqui. Então, desenvolver o hábito de estudar um pouquinho todos os dias vai facilitar você a perder tempo e energia de maneira errada. E vai investir o tempo e vai investir a energia no aprendizado. E quando viu, já estudou e já passou e já conseguiu fazer a sua meta, bater a sua meta de hoje. Entendeu? O poder do hábito? O poder do hábito é magnífico. Mas tomem cuidado com o hábito. Às vezes ele atrapalha. Mas isso é assunto para as outras lives. E isso tudo eu aprendi lá no livro, O Poder do Hábito, viu? Use o hábito ao seu favor dessa maneira. Nas primeiras vezes vai ser difícil tomar a decisão de adulto, né? De estudar como você tinha proposto. Mas com o tempo vai ficar cada vez mais fácil tomar essa decisão. E quando pensa que não, você já estudou e nem reparou. Por quê? É o hábito. Então, no curso EAD é muito importante você ter essa disciplina de, nem que seja não estudar todo dia, não precisa ser a meta assim também não, vai de você a sua meta, entendeu? Pode ser uma vez por semana, conseguiu uma vez por semana, coloca 2, conseguiu 2, coloca 3, conseguiu 3, é gradual, viu? Isso a gente faz, quanto professor, para o aluno. A gente não exige do aluno carregar um peso que ele não dá conta. Assim como na academia, a gente começa aos poucos, começa com poucos quilos e vai aumentando cada vez mais, porque vai construindo a capacidade do aluno de conseguir levantar aquele peso, de encarar aquele conhecimento. É assim que funciona. E isso vocês precisam ter em conta na hora de estudar sozinho. Se tu percebe que um assunto está muito difícil para ti, talvez o cronograma, talvez você tenha perdido etapas do início do cronograma ou o cronograma não esteja muito bem elaborado. Aí que entra o momento de conversar com o professor. Professor, eu não estou entendendo isso. Entendeu? E aí ele vai poder te explicar. Se o curso for totalmente à distância, volta lá as etapas, porque talvez você não entendeu direito o começo da história para poder ter potencial para aprender aqui agora. Tá dando para entender, gente? A linha de raciocínio, porque hoje eu não trouxe nenhum papel aqui. Tô jogando as informações aqui para vocês. Mas, de modo geral, acho que em relação ao ensino à distância, e digam, isso tá dando para entender, ou se estou embaralhando a conversa? Porque hoje eu não fiz o cronograma exatamente, né? A linha de raciocínio aqui bacana para vocês acompanharem. Ai, obrigada. Pois é, Kilvia, mulher, eu sofri, olha, na minha primeira graduação à distância, porém, já na segunda eu peguei o ritmo. E agora eu tô numa pós-graduação também, à distância, e tô tirando de vento em polpa. Rúbila, minhas férias estão acabando, vou começar a estudar dia 6 de fevereiro, mas vou estudar espanhol no final de semana. E isso daí, a Rúbila é uma pessoa dedicada, eu gostei de ver que mesmo sem ter um professor formal, ela tem se esforçado aí de alguma forma para aprender o espanhol, né?
É isso mesmo. Pois estude espanhol e lembra que eu falei numa aula anterior que a pronúncia é a primeira etapa. A pronúncia e ouvir bastante, porque quando você ouve, você consegue pronunciar de maneira bem melhor, porque você tem uma consciência auditiva. E aí quando você fala, você ouve se tá certo, se não tá. Entendeu? Tinha uma outra coisa que eu tô esquecendo aqui a respeito do curso à distância, do aprender à distância. Enfim, a minha experiência à distância foi essa, pessoal. Quando eu tava lá, quando eu iniciei, eu sofri, apanhei. E olha, os cursos à distância, graduação à distância, tem gente que menospreza, né? Mas não. Gente, quem faz o curso à distância... Oi, Tita, bem-vinda. O curso à distância, quem faz é o aluno. Assim como qualquer curso, qualquer graduação, quem faz é o aluno. Olha aí, ó, o Duolingo é muito bom, é um aplicativo maravilhoso para aprender idiomas. Muito bom mesmo, porque a gente pratica a pronúncia, ele vai trazendo conhecimento, vocabulário. Aí quando ela aprender bacana, ela vem praticar comigo, tá? Vem praticar espanhol comigo, porque o Duolingo não tem isso, a conversação. O que é muito importante para desenvolver, ó, o manejo na hora de falar um idioma. Certo? E aí, eu esqueci o que eu estava falando, a linha de raciocínio. Mas, de modo geral, é isso, gente. O curso à distância, lembrei, é maravilhoso. Sim, o curso à distância, quem faz é o aluno, sabe? Porque tem muito conhecimento ali. Por ser à distância, por não carecer que o professor venha e apresente o conteúdo para você, e sim o conteúdo fica ali guardado numa pasta, por exemplo, no ambiente virtual, e você, aluno, pode ir lá e acessar esse conhecimento e acessar muitos conhecimentos. Então, nossa, o material do curso que eu fiz, de português que eu fiz, era magnífico. E, na medida do possível, eu ia consumindo o máximo de material que tinha. Mas, mesmo assim, eu não alcancei consumir tudo. Olha que legal, você ouve alguns podcasts no Spotify em espanhol. Maravilha. Só toma cuidado, Rúbila, para a questão da variação linguística. Nas próximas aulas, nas próximas lives, eu vou falar sobre ela. A variação linguística. Nem todo mundo fala o mesmo espanhol. Então, a gente tem que tomar cuidado para aprender a falar um espanhol em particular. Porque já pensou tu falar aí um monte de espanhol, uma coxa de retalho do espanhol? Tem que se atentar para isso. Faço enquanto faço algum serviço em casa. É isso aí, vai ouvindo, história vai aprendendo. Muito bem. É isso aí, pessoal. Para a gente estudar à distância, precisa dessa competência, consciência de que depende de mim ir atrás, sabe? Para isso, você precisa ter a sua organização. Para isso, você precisa ter a sua organização de estudo, ter uma agenda de estudo, ter um horário e fazer isso de maneira plena. Porque não é para cumprir horário, você não está indo para a sala de aula para ganhar a presença, para não ser reprovado no final. Não é mais sobre isso o estudo. O estudo agora é sobre o que você consegue aprender a absorver. Entendeu? Bem-vinda, Andri. Agora o ensino é sobre o que você consegue aprender. Então, eu tô dando aqui as dicas, eu dei as dicas para vocês, da melhor forma para vocês terem a consciência de como aprender. Porque hoje ensino à distância é isso.
é você ter consciência do seu processo de aprendizado. Antes, o professor devia ter a consciência do processo de aprendizado de 40 alunos na sala de aula. Ainda é assim, mas está mudando. Porém, quando você tem a sua consciência, você facilita. Não é para o professor que você facilita, não. Você facilita para você mesma. Ah, eu funciono assim, eu não funciono assim. Eu aprendo melhor desse jeito. Eu aprendo melhor em videoaula. Eu aprendo melhor fazendo exercício. Eu aprendo melhor lendo um texto. Eu aprendo melhor. De que maneira que você aprende melhor? Começa a perceber isso. E como é que eu sei que eu aprendi? Aí fica complicado, né? Aí que você precisa de um professor. Ou você pode fazer uns testes na internet aí, responder algumas questões e ver de 10 quantas você acertou, dependendo do conhecimento que você está aprendendo. Mas quando se trata de espanhol, de conversação, também você pode falar com um nativo. Conversar, eu sei, dá medo, mas você pode conversar com um nativo e ele vai te dizer o que é que ele achou do teu espanhol. Se vocês se entenderem, quer dizer que seu espanhol tá bom. Entendeu? Bem-vinda, Carla! E é isso, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Dica não, né? Conhecimento muito importante para vocês aqui hoje. O ensino à distância. Você que está chegando agora, Carla, eu vou postar, viu, essa live para você acompanhar lá e ter uma noção do que é ser um aluno à distância. A educação mudou, agora a gente também tem que mudar. Enquanto professor e enquanto aluno, a gente tem que acompanhar o processo, que é esse agora, viu? Vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam aí dessas informações? Tem algo a acrescentar? Porque assim, ó, quem quiser virar meu aluno de espanhol, fica logo ciente que eu não gosto de aula em que só eu falo, não. Até porque aprender espanhol, aprender o outro idioma é se comunicar. Então, você não vai ser um aluno passivo. Ah, boa. Oi, Tita. Bem, as dicas da live de hoje foi o seguinte, eu tô todo dia ensinando uma letra do alfabeto. A pronúncia, que é o primeiro desafio ao aprender um outro idioma. E hoje foi a letra K. Porém, a letra K, o som dela não tem mistério. É igual ao que a gente conhece em português. Então, eu trouxe a ideia de que o aluno à distância, ele precisa ter consciência do processo de aprendizagem, sabe? Não sei se você já fez algum curso à distância, seja a graduação, seja um curso livre, seja um curso de aprender a fazer mala para viagem, porque eu fiz esse curso uma vez. Fui viajar, fiz um curso ali de 4 horas de como fazer a sua mala para a viagem. Henrique Iglesias, sim, maravilhoso. É bom. A Shakira que tá bombando, gente. E quem gosta de RBD, RBD tá voltando, vocês estão sabendo? E aí, a palavra que resume o perfil do aluno hoje, à distância, o perfil do aluno à distância, é ser ativo, sabe? É não esperar, que foi esse o meu erro, esperar pela minha tutora, porque hoje nos cursos à distância existem os tutores, que eles te ajudam, mas não espere, porque se ele vacilar, quem vai se ferrar é tu. Então, seja ativo, vá atrás. E onde é que você vai atrás? Na sua plataforma, no seu ambiente de aprendizagem virtual. Vá atrás quando... pois é, o RBD tá voltando. Entra despacio, hasta donde te estás. Mi padre grita outra vez. Eu nem gosto de RBD. Quem aí gosta de RBD? Eles são maravilhosos, né? Por favor. Eu gosto assim de um conjunto cantando junto. E
nunca mais se repetiu, né? E antes também o Ruge, que eu acho que nem era em espanhol. Então, é isso, pessoal. Obrigada por me acompanhar aqui até o momento, nesse domingão. Acompanhe as próximas letras do alfabeto, que temos aí até a letra Z para nos ver todos os dias às 9 horas. Às 9 horas, viu? A gente se vê amanhã para aprender o som da letra L. Gente, não percam a letra L, por favor, não perca. Quem tiver empenhado mesmo em aprender o espanhol, a letra L, ela lacra o idioma do espanhol, ela lacra assim a pronúncia. Se tu não souber a letra L, teu espanhol vai ser assim, mais ou menos. Mas se você souber pronunciar a letra L, meu amor, você vai fazer toda a diferença, sabe? Por exemplo, pastel, Miguel, Rafael. Então vem amanhã aqui, viu? Que eu aguardo vocês. Beijo, beijo, beijo e buenos dias.